Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar o desenvolvimento das lavouras de trigo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do Deral, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, o prazer é meu. Carlos, como é que a gente já consegue apontar uma análise mais fidedigna, mais concreta dos prejuízos das lavouras de trigo aí do estado depois das geadas aí do mês passado? Nós ainda temos algumas dificuldades para fazer esse levantamento. A gente tem acompanhado a situação, a gente tem as primeiras lavouras colhidas agora, são lavouras que já estavam em maturação na época que tivemos as geadas, porém, depois disso, nós tivemos o crescimento das demais lavouras e agora que elas estão chegando nos seus respectivos pontos de colheita e a gente vai ter um número mais apurado. Até o momento que nós temos é que temos uma quebra de 6%, não é uma quebra grande ainda, mas é uma quebra que nós ainda precisamos ter mais certeza dela, a gente ainda não tem um número concreto. Apesar disso, a gente já é uma redução expressiva, ainda que seja relativamente pequena, próxima do problema que nós tivemos, né? Foi uma frente fria muito intensa, que deve causar bastante danos no Rio Grande do Sul e aqui no Paraná, nós estamos numa situação bastante mais vantajosa. E aí, Carlos, além dessas perdas efetivas na produção, também pode acontecer queda na qualidade desse trigo que vai ser colhido aí no estado? Pode acontecer, tanto em função das geadas, como em função do período de 8 dias que nós tivemos chuvoso. Esse período chuvoso já deve ter sido refletido um pouco nessas primeiras lavouras colhidas, que devem ser as piores, porque elas já estavam em maturação, com os grãos sendo desenvolvidos. Alguma coisa de doenças também deve aparecer nesse momento já, tanto em relação à produtividade quanto em relação ao dom, que é uma preocupação sempre, principalmente por parte da indústria. Mas agora a gente vai ter o desenvolvimento da colheita mais forte a partir de agora, e com isso a gente vai ter mais certeza desses números, vai ter uma condição de avaliar melhor como que foram essas perdas. E aí a gente ainda tem áreas suscetíveis à ação climática aí no estado ou o que a maior parte já vai sendo definida mesmo? Olha, a ação climática que preocupa mais agora é a questão das chuvas na colheita. E nesse quesito, só o 3% colhido que escapou já, digamos assim. E olha que ele já pegou uma certa chuva, né? A gente tem uma previsão de tempo seco para boa parte do estado agora, nessa próxima semana, e os produtores têm podido antecipar quimicamente a colheita eventualmente, e isso talvez dê alguma ajuda para a gente a escapar de um período mais úmido aí, se for o caso. Mas, por enquanto, as condições climáticas elas estão se comportando de uma maneira relativamente boa para o trigo, fora esse período que a gente teve aí de 15 dias em agosto, que teve chuvas excessivas, concentrou um pouco de seca antes e depois tivemos as geadas. Então, fora esses 15 dias de agosto aí, que nós tivemos bastante problemas acumulados, a gente tem uma lavoura que está se desenvolvendo relativamente bem. Tanto que a gente tem 71% das lavouras em condições boas, que é uma condição melhor do que a gente tinha em anos anteriores, por exemplo, quando a gente tinha uma condição já de eventualmente 50% no máximo em condições boas em virtude das geadas fortes que atingiram o estado. E aí até quando que a gente deve ter colheita de trigo no Paraná, Hugo? Ela se concentra mais em setembro e outubro, mas eventualmente ela pode entrar em novembro e dezembro. E aí, diante de todo esse cenário, essas perdas já de 6% consolidadas, quanto que deve ser a produção final do estado no trigo e as estimativas do Deral? A gente está trabalhando, por enquanto, com uma estimativa de 3,47 milhões. É uma estimativa bastante razoável, visto que o último ano que a gente produziu bem foi 2016, e foi uma produção muito parecida com essa que a gente teve. De lá para cá, o potencial genético das plantas aumentou bastante,
porém a gente tem essa dificuldade agora das geadas que impactou, mas não de uma maneira tão expressiva assim, para prejudicar tanto a lavoura. Uma parte disso até é compensada pelos preços. A gente tem hoje os preços praticados acima de R$60. Claro que para o produtor que perdeu sua lavoura inteira, como vai acontecer eventualmente, é bastante problemático isso, ele vai ter que acionar o seguro e não vai ter essa remuneração tão boa, mas para os demais produtores que tiveram problemas de seca, eventualmente algum problema de qualidade, esse preço bastante elevado nesse momento, em função do dólar, ele acaba ajudando um pouco a compensar essas perdas. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para as lavouras de trigo aí no Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Então, o Deral publicou até agora, recentemente, agora, os custos de produção. Esses custos de produção eles vieram 8% acima do que a gente já tinha observado antes. Eles são mais importantes nesse momento, até para outras culturas de verão, de soja, de milho, para dar uma ideia para o produtor qual que é a rentabilidade que ele pode ter. Mas no caso do trigo, a gente observa que essa rentabilidade agora ela está bastante acima do que a gente viu em outros anos e começa bastante promissora. A gente torce para ficar assim, mas também para não pressionar muito os preços em função do abastecimento. A gente vê aí a inflação subindo em relação aos alimentos e o trigo ainda não está entre os produtos que estão atrapalhando e incrementando essa inflação, já que a gente tem uma produção nacional esperada relativamente boa. Então, a gente torce para ter uma rentabilidade boa para o produtor continuar produzindo ao longo do tempo e isso fazer com que nós tenhamos um abastecimento normalizado ao longo do tempo. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os trabalhos de colheita dessa safra no estado. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. O Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do Deral, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário das lavouras da safra de trigo lá no estado do Paraná. Segundo o Carlos Hugo, os trabalhos de colheita já começaram, cerca de 3% das lavouras já colhidas. Esses trabalhos devem ganhar força durante setembro e outubro, talvez se estendendo até novembro e dezembro nas últimas áreas. Essas primeiras lavouras não chegaram a sofrer com as geadas, mas foram impactadas pela chuva nesses últimos dias. Então, existem aí produtividades menores do que era esperado. Hugo destacando que as geadas que impactaram a região sul do país no último mês de agosto devem trazer perdas de 6% na produção. Pelo menos esse é o número atual, o número já consolidado. Conforme essas lavouras vão se desenvolvendo, vão entrando no período de maturação agora, esses números podem ser atualizados, mas por enquanto 6% de perda na produção por conta das geadas. A preocupação agora é a chuva na colheita. Próxima semana promete ser de tempo seco, com o produtor conseguindo avançar nesses trabalhos, mas uma chuva nesse momento pode prejudicar a qualidade dos grãos. Então o produtor precisa ficar bastante atento a essas movimentações climáticas. O Carlos também destacando que, apesar dessa queda na produção, os preços do trigo são bastante favoráveis para o produtor e devem garantir rentabilidade, a menos naqueles casos em que as perdas foram muito grandes, se perdeu aí boa parte da lavoura, vai ter que ser necessário acionar o seguro. Esses vão ter mais dificuldades, mas a maior parte, até aqueles que perderam um pouco com as geadas, deve conseguir rentabilidade, com os preços hoje do trigo girando ao redor dos R$60 lá no Paraná. O Carlos também apontando essa situação, destacando essa importância do produtor monitorar o clima, acompanhar todo esse desenvolvimento para colher bem e ter rentabilidade para poder se manter na atividade nos próximos anos. Essa lavoura de trigo que esse ano no Paraná teve um aumento significativo na área cultivada, então essa expectativa de que um ano rentável para o produtor possa manter os investimentos, manter o ânimo na cultura para os anos seguintes. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.